A paz para todos, amém? Bom dia, que o Senhor Jesus continue falando conosco, né? Vamos estar aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, né? Nosso pastor tem nos dado pela manhã uma série de mensagens, né? E hoje nós vamos estar falando sobre o fruto do Espírito, né? Na primeira mensagem, ele nos ensinou quem é o Espírito Santo. Na segunda, né, nos ensinou o dom do Espírito Santo. E hoje vamos estar aprendendo sobre o fruto do Espírito Santo. E na semana que vem, nosso pastor vai estar nos ensinando como andar no Espírito Santo, né, que vai ser o complemento desse estudo de hoje. Eu convido a igreja a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 7, do versículo 15 ao 19, e depois Gálatas, capítulo 5, do 22 ao 23. Mas primeiro vamos ler Mateus 7, do versículo 15 ao 19. Todos encontraram, amém? Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Homens colhem uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore corrompida produz frutos ruins. Não pode a árvore boa dar frutos ruins, nem pode a árvore corrompida dá frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons, corta-se e lança no fogo. Agora vamos lá em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Do 20, vamos pegar aí do 19 para a gente entender o contexto. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 23. Vamos lá, todos encontraram, amém? Ora, as obras da carne são manifestas e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresia, invejas, homicídio, bebedeiras, orgia e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo como já vos falei outrora, que os que as praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Interessante, meus irmãos, mediante esse texto que o apóstolo Paulo nos orienta, né, e o primeiro que nós lemos, Jesus, ele nos orienta, né, sobre a videira, a árvore, né, a árvore que não produz bons frutos, ele corta e lança fora. A árvore tem que produzir bons frutos. Nós aprendemos na aula passada, na mensagem do nosso pastor, sobre os dons do Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo ele nos capacita para o proveito da igreja, para o bem comum do corpo. Ele distribui os dons a quem ele quer. Mas hoje nós vamos estar aprendendo sobre o fruto do Espírito Santo. Interessante que muitas das vezes a gente escuta as pessoas falando, né, os frutos, né? Não é os frutos, é o fruto. Interessante que nesse texto de Gálatas capítulo 5 aí, Paulo faz um paralelo com as obras da carne e com o fruto do Espírito Santo. Nas obras da carne, ele fala no plural, né? As obras da carne. É obra nossa, é o ser humano que produz essas obras. É o ser humano, né, antes de conhecer a Cristo, que ele pratica essas coisas. É o próprio ser humano que cria isso.
Já o fruto do Espírito Santo, ele fala na forma singular, é um. Para a gente poder compreender, não é os frutos, é o fruto. É como se você pegasse uma melancia, fatiasse ela em 9 pedaços, um pedaço não vai ser diferente do outro. Faz parte da melancia num todo. O fruto do Espírito Santo é o todo, é o resultado, né? É o resultado do Espírito Santo em nossa vida. Você, para poder mostrar que você é um crente salvo em Cristo Jesus, você tem que ter esse resultado, que é o resultado do fruto do Espírito Santo. Isso me faz me lembrar, eu caminhando no Evangelho, recém-convertido, e algumas pessoas me ensinavam de que aquela pessoa que tinha o dom, né, de falar em língua, dom de profecia, que a vida espiritual dele era medido de acordo com aquele dom que ele tinha. Poxa, essa pessoa que tem o dom de profecia, que Deus fala com ele e ele passa para a igreja, essa pessoa é uma pessoa crente de verdade. E negativo. E mais para frente a gente vai aprendendo, foi conhecendo, para se medir a espiritualidade de uma pessoa, é através do fruto, meu irmão. Jesus Cristo falou lá em Mateus, como nós lemos, de que é pela árvore que se conhece o fruto. Se você é um cristão verdadeiro, você tem que ter esse fruto. Nós já vamos entrar nos frutos. Você tem que ter, não é pelo dom. Dom, Deus dá a quem Ele quer para o proveito do corpo. Né? Deus pode dar o dom para uma pessoa para poder falar agora. Se eu for perguntar aqui, quantas pessoas, eu já vivi isso, de pessoas não cristãs, Deus dá o dom a ele ali na hora ali, e ele falar para mim coisas que eu estava fazendo errado. Deus pode fazer isso, Deus tem esse poder para isso. Mas para se medir a espiritualidade de uma pessoa, é através do fruto. Você tem que produzir esses frutos. Aí talvez você vai me perguntar, como muitas pessoas já perguntou, mas Alex, tem como eu ter um fruto e não ter o outro? Eu ser manso, mas eu não ter domínio próprio? Tem como eu ser bom, mas eu não consigo ser paciente? Tem não, meu irmão. A palavra de Deus, ela nos orienta que é o fruto. Todo cristão que recebe o Espírito Santo, que foi salvo em Cristo Jesus, ele tem que produzir esse fruto. O Espírito Santo que vai te orientar a você obedecer e seguir esses frutos. Isso nós vamos aprender no domingo que vem. Nosso pastor vai estar nos orientando como nós vamos andar no Espírito Santo, como se anda no Espírito Santo. Mas hoje nós vamos trabalhar só sobre o fruto. Então, um salvo em Cristo Jesus, ele tem que produzir esse fruto. Nos faz nos lembrar, João Batista, no capítulo 3 de Mateus, ele fala, quando ele estava batizando, e as pessoas vieram, aqueles fariseus, para se batizar também, e ele fala, raça de víboras, produzi frutos dignos de arrependimento. Se você se arrependeu, aceitou Jesus Cristo como Salvador, você tem que produzir esse fruto, tem que ter na tua vida. Se não está tendo, está na hora de você parar, analisar e ver aonde você está errando. O que você precisa fazer? Eu convido, já fazendo marketing aqui, para domingo que vem não perder a aula, porque é uma aula muito interessante, que vai nos ensinar como nós obedecer e seguir e praticar o fruto do Espírito Santo. Então, para nós compreendermos, Paulo nos orienta que o fruto do Espírito Santo, ele é amor. Grave bem isso, meus irmãos, não é os frutos não, é o fruto. Você tem que ter, o cristão salvo em Cristo Jesus, ele tem que ter todos esses resultados aqui, né? Começa no primeiro, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O interessante é que Paulo começa logo pelo amor. Isso nos faz nos lembrar 1 Coríntios, capítulo 13, né? Ele vem dando uma orientação sobre, né, o amor. Eu estudando isso aqui, eu compreendi que todos esses frutos que seguem, a essência é o amor.
Se você tiver amor, você tem alegria. Se você tiver amor, você tem paz. Se você tiver amor, você é paciente. Se você tiver amor, você é benigno. Se você tiver amor, você é bondade. Se você tiver amor, você é fiel. Se você tiver amor, você é manso. Se você tiver amor, você tem domínio próprio. Certa vez chegaram para Jesus e perguntaram: Senhor, qual é o maior mandamento? E Jesus, ele responde: o primeiro mandamento: ama a Deus acima de todas as coisas, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Amar a Deus. E depois você ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você tem amor na tua vida, no teu coração, você não vai praticar algo de errado contra o teu próximo. Você não vai ter inveja, você não vai querer o mal. Se eu vejo meu irmão Marcos prosperando, eu vou ficar feliz porque eu tenho amor, eu quero ver meu irmão crescer, eu quero ver meu irmão bem. E quando você tem amor, você não tem essas coisas. Nós precisamos trabalhar no nosso coração para termos isso. Interessante, eu estava analisando pela manhã, muitas das vezes nós como cristãos, com o evangelho que tem se pregado hoje, nós temos procurado, muitas das vezes, né, meu pastor, só benção. Viemos para a igreja para orar, para que Deus nos abençoe. Dizimamos, somos fiéis a Deus para que Deus nos abençoe, para que Deus nos dê uma condição boa, para que Deus guarde a nossa família, nos abençoe. Não é que isso seja errado não, mas a gente tem procurado só as coisas materiais. Eu não vejo, eu me incluo nesse meio, a gente fazer uma oração: Senhor, me dá o fruto do Espírito Santo. Senhor, me faça eu seguir esse fruto do Espírito Santo. Senhor, me faça eu ser uma pessoa diferente, me faça eu ter amor, me faça... Se nós fizéssemos isso, a igreja cada vez avançaria mais, cada vez seria uma igreja melhor, pessoas gostariam de vir para a igreja, mas muitas das vezes não fazemos. Vemos nas igrejas, muitas das vezes, tendo rivalidade. Se tem um irmão que está pregando, está se destacando, ao invés de a gente estar feliz, estar orando por ele, estar intercedendo para que ele venha estar exercendo o ministério que Deus deu, ou ganhando almas para Cristo, não, às vezes ficamos com ciúme. E Paulo, ele orienta: olha, outrora, antes de conhecer a Cristo, você praticava as obras da carne, porque as obras da carne só te levam para o mal. Mas hoje você que tem o Espírito Santo, tem o Espírito Santo dentro de você, você tem que produzir esse fruto. O primeiro é amor, né? Quer conhecer sobre o amor? 1 Coríntios capítulo 13, você vai entender ali. Paulo, ele fala que ainda que eu falasse a língua dos anjos, mas não tiver amor, de nada vale. Ainda que eu transportasse um monte para o outro, se eu não tiver amor, de nada vale. O amor é a essência de um cristão. O amor é a essência de Deus. O amor tem que imperar em nossa vida. O segundo que ele fala é alegria, né? Se nós formos pegar aqui vários textos, temos que falar sobre alegria, né? Mas um que me chamou a atenção está lá em Romanos 14, 17, né? Que Paulo fala que o reino dos céus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O Espírito Santo te dá essa alegria. Paulo, quando ele fala, né, mais uma vez, alegre-se. Paulo, quando escreve essa carta, ele estava preso. E Paulo tinha alegria. Alegria é algo que tem que brotar dentro do coração do cristão, independente da tua circunstância, meu irmão. Porque essa alegria, quem produz é o Espírito Santo. Me faz me lembrar, o salmista Davi, após ele ter errado, né? Salmo 51, ele pede a Deus, para que Deus desse alegria da salvação. Interessante, meu pastor, que hoje, isso já não causa mais alegria nos cristãos. Hoje, o que causa alegria no cristão é ter dinheiro, é ter um bom carro, uma boa casa, viajar. E você fala de Jesus, ele não está mais alegre pela salvação. É um presente maravilhoso que Deus nos deu. Era para nós estarmos alegres em qualquer situação. Paulo nos orienta a isso, né? Em Filipenses, capítulo 4, versículo 11, ele fala que aprendeu o segredo de viver contente, alegre, em qualquer
situação. Isso tem que brotar dentro do cristão. Você tem que ter amor, você tem que ser alegre, essa alegria, independente como você vive. Teu casamento está ruim? Seja alegre. Tem dinheiro ou não? Seja alegre. Está com saúde ou não? Seja alegre. A alegria tem que brotar dentro de você. O terceiro, né? Eu estou classificando em primeiro, segundo, terceiro e por diante, mas é uma coisa só. O fruto do Espírito Santo, ele é praticamente como nós cremos na Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, que é um só. O fruto é todos esses aí, mas é um só. É a atitude que o Espírito Santo coloca em nós. Nós andamos com ele, nós temos ele, nós aprendemos nas outras mensagens. Quem é o Espírito Santo? É uma pessoa, ele habita dentro de nós. Nós aprendemos que ele distribui dons para o ministério da igreja, para o corpo da igreja, para que o corpo seja bem ajustado. E agora, ele também nos dá o fruto. E o terceiro é a paz, né? Que também está lá em Romanos 14, 17, que também está em 1 Coríntios capítulo 13. Quando você tem amor, você tem paz. Por quê? Pode estar o caos, você tem paz. Pode estar te perseguindo, você tem paz. Pode estar convivendo no trabalho, em casa, a pessoa se levantando contra você, você tem paz. Você pode estar num momento terrível da tua vida, mas você tem o Espírito Santo, ele te dá uma paz que excede todo entendimento, que você não consegue compreender. Eu falo para os irmãos, eu já vivi isso, num período mais difícil da minha vida, das empresas que eu criei, que eu quebrei, que eu vivi. Eu já testemunhei aqui para os irmãos, que eu vivia uma dívida grandíssima, e as pessoas me ligavam, me ameaçando, e foi o período que mais paz eu tive na minha vida. Eu comia muito, meu pastor, e dormia muito. Minha esposa até falava, eu não consigo entender como é que você consegue dormir. A paz que excede todo entendimento. Quem produz isso é o Espírito Santo. E graças a Deus ele foi me dando força, eu consegui resolver e consegui quitar. Então, tem que brotar isso. Me mandaram um vídeo esses dias que me faz me lembrar disso. De um rapaz que ficou sabendo de que a esposa o tinha largado, tinha o traído com outra mulher. Ele ficou decepcionado, desolado, não tem Jesus, foi para o metrô e se suicidou. Quem não tem o Espírito Santo, ele não tem essa paz. No momento de dificuldade, ele desespera. Mas o cristão que tem Jesus, ele pode estar vivendo o caos, mas a paz brota dentro dele. O próximo, fruto do Espírito, é a paciência. Você, quando tem o Espírito Santo, você tem paciência, você espera. Paulo fala que a paciência produz perseverança, né? Você tem paciência, pode estar demorando aquilo que você quer, mas você tem o Espírito Santo, você sabe que no momento certo, Deus vai te dar. Me faz me lembrar, Caleb aos 40 anos recebe uma promessa, né, de Moisés, olha, aquele monte lá é teu, aquele monte vai ser teu. Passou-se 40 anos, Caleb com 80, Moisés vem a falecer, e quem assume? Josué. Caleb vai até Josué e fala, Josué, ó, você lembra? Você estava comigo no dia, há 40 anos atrás. Aí eu fico imaginando, né, se é nós hoje, cara, recebi uma promessa de Deus, já tem 40 anos, não vai me dar mais não, já era. Estou com 80, já estou velho, já estou perto da morte. E Caleb dá um grande ensinamento para nós. Ele fala para Josué assim, ó, a mesma força que eu tinha quando eu tinha 40 anos, eu tenho agora, quando eu tenho 80. Me dá aquele monte que eu vou subir lá. E o interessante, meus irmãos, o monte não estava livre não, tinha que expulsar os moradores de lá. Ele ainda foi, guerreou, expulsou, e até hoje, o Monte Horebe, né, é da linhagem de Caleb, é da geração de Caleb. Então, meus irmãos, a paciência, em outras versões está longanimidade, né? Você é longânimo, você espera. Deus me deu a promessa. E se essa promessa não acontecer aqui agora? Acontece na glória. Eu vou estar com Cristo. Eu não vou estar decepcionado porque eu vou estar salvo. Eu vou estar com Cristo morando na glória. Me faz me lembrar alguma passagem
que até alguns teólogos não gostam, né, quando às vezes a gente brinca, a passagem quando aparece Moisés e Elias na transfiguração para Jesus. Moisés não entrou na terra prometida fisicamente, mas entrou espiritualmente. Ele apareceu ali com Jesus, ele viu, se decepcionou? Não, ele estava na glória, ele estava com Cristo. Então, meus irmãos, seja paciente, temos que produzir esse fruto do Espírito Santo. O próximo é benignidade, uma pessoa benigno, que é diferente de uma pessoa maligno, pessoa que só pensa o mal, só quer fazer o mal. Benignidade, né, é o resultado da bondade, é uma pessoa que é boa, uma pessoa que faz o bem, uma pessoa que não é invejosa, uma pessoa que quer o bem, é uma pessoa que tem algumas coisas e distribui. Quer ver um exemplo? Barnabé, homem bom. Certa vez ele pegou um terreno, um homem de posse, cheio de posse, pegou um terreno e distribuiu para os pobres da Judéia, para vender, para poder ajudar os pobres da Judéia. Pessoa boa, investiu em Paulo, orientou Paulo, ensinou Paulo, mostrou o caminho para Paulo, né? Foi ali, todo mundo tinha medo de Paulo, de ir lá, chamar Paulo para abraçar, para poder Paulo trabalhar no ministério. Será que esse cara se converteu mesmo de verdade? Mas Barnabé foi lá, acreditou, investiu em Marco. Olha o resultado que ele teve. O Marco escreveu o Evangelho, né? Então, Barnabé é uma pessoa boa, benigna, uma pessoa que faz o bem. Isso tem que brotar no coração do cristão. Meus irmãos, pasme, eu vejo cristão avarento, ruim, tem as coisas e não gosta de dar, prefere que estraga, que joga fora, mas não dá. Tira esse sentimento do teu coração, isso não é de Deus, isso não é. Se você tem algo que não está usando, dá, meu irmão, abençoa outros. Não está usando, está parado lá, está jogado lá, seja uma pessoa boa, distribui. Ainda tem o outro lado, meu irmão, que aquela pregação, Marcão, eu gravei aquilo entrou no meu coração. Marcão falou algo interessante, que na matemática de Deus, né, como é que é, Marcão? O dividir é multiplicar. Quando você dá, Deus te dá, meu irmão. No dia que você precisar, eu canso de viver isso, meu irmão. No dia que você precisar, Deus, não é que Deus vai usar a mesma pessoa, não. Às vezes aquela pessoa não vai nem retribuir para você. Vai ser ruim para você, vai fazer até coisa ruim para você. Mas você precisa compreender que você está dando não pela pessoa, você está dando por causa de Deus. Porque você tem o fruto do Espírito Santo. E quando você é generoso, Deus te retribui, Deus te dá, nunca falta. Por quê? Porque você é generoso, você distribui. Então, a pessoa tem que ser benigna. Logo em seguida ele fala sobre a bondade, a pessoa tem que ser boa, a pessoa tem que ajudar o reino, isso faz parte do fruto, é o resultado. Meus irmãos, o texto que nós abrimos é pela árvore que se conhece os frutos, é pelo fruto que se conhece o cristão, se a pessoa realmente é cristão ou não. Me faz me lembrar aquela passagem, aquela da figueira, que Jesus chega lá, e Jesus vai buscar um figo e não tem, e Jesus amaldiçoa a árvore e a árvore seca. Aí às vezes a gente fala assim, poxa, Jesus, né, foi ruim, amaldiçoou a árvore. Não, a árvore era estéril, ela já estava no tempo de dar o figo. Quando as folhas aparecem, porque está no tempo de dar o figo. Só que Jesus foi lá para buscar, não tinha figo, a árvore era estéril. Então se não tem fruto, não presta. Jesus corta e lança fora. Se o cristão não produz fruto, é algo que tem que mexer com o coração dos irmãos, mexeu com o meu coração. Temos que produzir esse fruto. Se não está produzindo, não está sendo cristão. Tem que ter. E é algo muito sério, é algo que nós precisamos, nessa manhã, analisar e fazer uma análise. Como tem sido minha vida? Às vezes a gente está preocupado em outras coisas. Estamos preocupados em salvar o nosso casamento, estamos preocupados em salvar os nossos filhos, estamos preocupados em ganhar mais dinheiro, estamos preocupados em viajar, estamos preocupados de ter as melhores coisas e esquecemos de buscar o fruto do Espírito Santo, que é a essência de um cristão. O outro é sobre fidelidade, é algo que hoje se perdeu e hoje é vergonhoso para nós cristãos.
Eu lido no comércio com muitas pessoas, e uma das coisas que as pessoas mais reclamam que não gosta de fazer negócio com cristão, porque cristão não tem palavra, é algo vergonhoso. Irmão Matos, eu ainda peguei um pouquinho, né, o irmão Matos, que é um pouquinho mais experiente do que eu, naquela época, a palavra de um homem, né, irmão Matos, valia, não precisava nem assinar. Falou, está lá. Se eu falei que vou te dar o dinheiro tal dia, eu vou dar. Se eu falei que vou estar em tal horário na igreja, eu vou estar. E é algo que tem uma coisa aí que isso mexe comigo. As pessoas falam que o cristão batista não tem horário. Se marca um passeio para 8 horas, vai sair daqui 10, porque as pessoas não chegam no horário. Se marca, isso aí é falta de fidelidade. Pessoas que são casadas, traem o esposo ou a esposa, não tem fidelidade. As pessoas traem Deus, não são fiel. E Paulo, ele nos chama a atenção que temos que ser fiel, fidelidade, ser fiel com o Evangelho, ser fiel com Cristo. Se você falou um horário, cumpre. Se você falou que vai dar, cumpre. Se você falou que é isso, é isso. A palavra do cristão, Jesus falou isso, é sim, sim, ou não, não. Passou disso, é procedência maligna. Então, se você tratou, cumpra. Se não vai, então não cumpra, não diga, não fala, não fecha acordo, não faz. Tem que honrar aquilo que você fala. A outra é mansidão, é algo que tem faltado muito também nos evangelhos. Como a gente vê cristão brabo, né? Brabo, nervoso, briga, sem paciência com os irmãos, ofende, fala aquilo que pensa. Não, eu falei a verdade. Você falou a verdade? Você gosta de ouvir a verdade? Eu acho interessante. Todo mundo que gosta de falar a verdade não gosta de ouvir a verdade, porque a verdade o incomoda. E a gente precisamos cumprir isso, porque a igreja, ela não é... A igreja em si não é o templo, a igreja em si é pessoas. Eu fico imaginando Pedro na mão de alguns cristãos, de alguns líderes da igreja hoje, hein? Pedro não seria essa benção. Pedro foi um homem que vacilou muito, foi um homem que errou muito. Uma hora Pedro estava lá naquele fervor espiritual, outra hora ele estava sendo usado por Satanás. E Jesus teve paciência com ele. Quer ver outra coisa interessante que a Bíblia não diz e às vezes a gente não repara? Pedro andou com Jesus 3 anos com a espada na cintura. Jesus, em nenhum momento, Jesus mandou ele tirar a espada, porque Jesus queria que ele tirasse do coração. E quando Jesus foi preso, quem foi que cortou a orelha de Malco ali? Pedro. Ele arrumou a espada com alguém? Não, ele estava com ela na cintura, já meteu a mão e era brabo, homem brabo. Mas quando ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, ele mudou. Moisés era um homem muito brabo, era guerreiro, ele aprendeu sobre guerra no Egito, e a Bíblia diz que ele foi o homem mais manso da face da terra, porque ele teve um encontro com Deus. Nós falamos que temos Jesus, que somos salvos, aceitamos Jesus como Salvador, e por que nós não somos mansos? É algo errado. Vamos aprender isso no domingo que vem. No domingo que vem, vamos aprender a receita. Não falte, meus irmãos, venha, para que você possa aprender como nós obedecermos o fruto do Espírito Santo. E a última aí, é o domínio próprio, é algo que também tem faltado em muitos cristãos, né? Se dominar, você saber ter o domínio próprio. Eu não vou fazer isso, eu não vou pecar, eu não vou errar, eu não vou... Se as pessoas, se o Zetu ficou alterado comigo, eu vou me dominar, ficar quietinho, saber a hora de falar, saber a hora de como falar, que também tem disso, porque às vezes a gente fala na hora errada e fala palavras erradas, porque às vezes você está pensando A, mas a pessoa está entendendo B. Eu vou falar aqui de púlpito, né, e público, porque eu tenho ele como meu filho, o Luquinha Cavoli. Mas ele eu canso de chamar a atenção dele. Quem conhece ele, sabe que o jeito dele falar, que ele é um amor de pessoa, mas quando ele passa, as pessoas às vezes interpretam de outra forma. Mas eu que lido com ele, que conheço ele, eu sei que ele é simples.
não tem arrogância nenhuma nele, mas às vezes a gente passa algo que as pessoas interpretam. Hoje eu estou procurando ter esse cuidado, que às vezes você vai falar uma coisa, e às vezes você quer falar achando que é o bem, e você acaba ofendendo. Tem pessoas que às vezes, ele tem um conhecimento, mas também não sabe falar, não sabe passar, não sabe se expressar. Então a gente precisa ter domínio próprio, saber, olha, qual é a hora de falar, qual é a hora que não. A gente conhece vários irmãos na igreja que são extremamente usados por Deus, são bons, irmãos que têm realmente um conhecimento, mas é extremamente ignorante na hora de falar, dá patada, não tem humildade para falar. Isso afasta as pessoas do reino do céu. Esse negócio de que você fala a verdade, meus irmãos, Jesus não chamou a gente para falar a verdade, não. A única verdade que nós temos que falar é que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo é o nosso Deus Todo-Poderoso. Isso nós temos que falar. Agora, esse negócio de o que eu acho do irmão, eu vou ali falo, eu vou ali ofendo, eu vou ali faço, isso não é papel nosso, não. Eu vou ali julgo, não é papel nosso. Como cristão, nós temos que orar, temos que orientar. E outra, trabalhar o nosso psicológico, a nossa mente e analisar como eu tenho sido como cristão. Meus irmãos, é algo que mexeu comigo. O que testa a tua espiritualidade é o fruto. Você pode falar em língua. Eu já falei aqui, eu conheço pessoas que têm o dom de profecia, tem o dom de profecia. Deus fala mesmo, e a profecia da pessoa, o que ela fala cumpre. Mas a pessoa é ruim. Ela tem as coisas lá, ela prefere estragar, mas ela não dá. E aí? Se eu for para o ímpio, chego ali numa pessoa que não tem Deus, eu vou lá, revelo para ele, falo, coisas que Deus mandou falar. Vocês precisam compreender. Deus pode me usar, pode usar qualquer um aqui. Deus usou uma mula para falar, hein? Então, não quer dizer porque Deus te deu o dom da profecia, que você é o cara, não. Se você não falar, ele usa uma mula, ele usa a parede, ele vai usar qualquer um. Então, mas o que testa a tua espiritualidade é o fruto. As pessoas lá fora vão ver como você age, como você anda, como você faz. É ali que ele vai ver se você é cristão ou não. E o interessante, meus irmãos, é que as pessoas fazem a ruindade para você, mas exige de você coisas boas. Eu posso chegar aqui e fazer o mal para a Letícia, mas ela não pode pagar o mal com o mal, não. Porque se ela pagar o mal com o mal, é desse jeito que você é crente? É assim que as pessoas te julgam, o teu procedimento. Então, que nessa manhã, você venha compreender que o fruto do Espírito Santo é algo dado por Deus. E que você precisa compreender que você aceitou Jesus Cristo como Salvador. Foi o primeiro ato. Que você recebeu o Espírito Santo, você foi selado, você tem o Espírito Santo. Lá em Romanos 3, do versículo 21, nos mostra que a salvação é um ato, foi ali um ato de justificação, você foi salvo, na hora, e você recebeu o Espírito Santo. E o Espírito Santo começou a distribuir dons, ele vai te dar dons, vai te capacitar para você trabalhar numa área, mas ele vai te dar também um fruto, só que você precisa buscar. Só que isso a gente vamos aprender na aula que vem, porque na aula que vem nos orienta como andai no Espírito. Como nós vamos andar no Espírito? Como se anda no Espírito? Nós vamos aprender isso, e vai confirmar isso, e vai fechar essa série de mensagens, e você vai aprender que você precisa, como cristão, obedecer o fruto. Então, que nessa manhã, não é papel do Alex, não é papel do pastor, não é papel de ninguém a gente julgar irmão, ficar olhando para o irmão, qual erro ele tem, qual que ele não tem, qual virtude ele tem. Não é papel nosso. Olha para a tua vida. Jesus, ele foi bem claro. Você que está aí olhando para a trave do olho do teu irmão, está preocupado com a trave, tira primeiro o argueiro do teu, meu irmão. Olha para a tua vida primeiro. Então faz uma autoanálise da tua vida, como você tem sido como cristão. Você tem tido esses 9, que na verdade são 9 qualidades
do fruto do Espírito Santo? Você tem? Ou você vai dizer para mim, Alex, eu tenho uma, tenho duas, tenho três, mas não tenho essa aqui ainda não consegui. Trabalha, vamos aprender como nós trabalhamos para isso, para que a gente possa, o cristão tem que ter todos essas qualidades aí do fruto. Todos. Não tem como, né? Não tem como você ter uma, duas, três e não ter as outras. Então, se você não tem, é algo que você tem que parar, você e Deus, pessoal, vocês dois ali, ora, conversa com Deus, que Ele vai te direcionar. Nós já vamos aprender isso domingo que vem. Eu agradeço a oportunidade, pastor.